Lembro-me de quando tinha de ler pilhas e mais pilhas de textos na faculdade, de como aquilo às vezes me cansava. Me sentia refém das leituras demandadas, principalmente daquelas enfadonhas e inférteis, que não traziam nada de novo, mas apenas reciclavam ideias já conhecidas. Eu via nelas a cópia da cópia da cópia, e aquela impessoalidade forçada, costumeira na escrita acadêmica. Com o tempo, percebi que tal experiência decorre do contato com textos sobrecarregados de pensamento reflexivo e empobrecidos de pensamento criativo. Inspirados em Rudolf Steiner, que foi um filósofo, educador e esoterista austro-húngaro, podemos compreender o pensar humano como se fosse uma moeda. De um lado temos o pensamento reflexivo e do outro o criativo. O reflexivo reflete o passado e não cria nada novo. É o pensamento que nos faz descobrir as constantes da natureza, como por exemplo, a temperatura na qual a água ferve e em qual horário o sol se põe. Já o pensamento criativo é aquele que se abre para o futuro e produz algo novo. Ele cria coisas que não existiam na natureza até então. Por exemplo, aparelhos como o computador e o celular, danças como a do ventre e o flamenco, filosofias como a platônica e a aristotélica, e assim sucessivamente. Portanto, ao passo que o passado é a morada do pensamento reflexivo, dado que a sua função é refletir o que já existe, o futuro é o território do pensamento criativo, pois este dá vida e abre novos caminhos. É Steiner quem nos fala que, por um lado, qualquer um que seja ativo na busca da verdade, logo descobrirá como ela é empobrecida pelo mero pensar reflexivo. Ele compreenderá como o desenvolvimento unilateral do pensamento reflexivo sobrecarrega a alma com ideias desvitalizadas e abstrações inférteis. A sensação de estar lendo, por exemplo, algo estéril, pesado, sem movimento e distante da realidade é a marca do excesso de pensamento reflexivo em um texto, artigo ou livro. Por outro lado, aquele que experimenta uma verdade adquirida pelo pensamento criativo descobrirá que ela nutre, aquece a alma e intensifica suas forças. É o que, por exemplo, muita gente experiencia ao ler Nietzsche. Diferente da atmosfera depressiva de artigos completamente impregnados de pensamento reflexivo, a atmosfera de Nietzsche é, em geral, vibrante, intensa e abundante de pensamentos criativos. E é exatamente esse impulso criativo, iluminador, encontrado não só em Nietzsche, mas também em Leonardo da Vinci, Goethe, Nikola Tesla, só para citar alguns, que tem na figura de Prometeu o seu grande arquétipo. Isso mesmo, o Prometeu da mitologia grega, aquele que foi acorrentado por Zeus em um rochedo, como punição por ter roubado o fogo dos deuses e dado à humanidade. De acordo com Steiner, Prometeu representa o pensamento criativo, ao passo que seu irmão, Epimeteu, o reflexivo. No lado de Prometeu nós temos o poder criador, vivo, intenso, todavia inacabado, bruto e assimétrico. E no de Epimeteu nós temos simetria, harmonia e conclusão. Epimeteu apenas reúne e organiza aquilo que a natureza já produziu. Ele não é criador como seu irmão. O pensamento criativo de Prometeu está relacionado aos ferreiros, cujo ofício é transformar os produtos da natureza com o fogo. Já o pensamento reflexivo de Epimeteu pode ser representado pelo trabalho dos pastores, que apenas laboram com o que a natureza lhes oferece. Embora o ofício do primeiro tenha um quê de brutalidade e aspereza, ele envolve a produção do novo, graças ao fogo que cria e transforma. Já o segundo, apesar de pastorear lindas paisagens e de colher os frutos de belas árvores, não cria nada, pois só trabalha com aquilo que já está dado. Em síntese, tanto para Goethe como para Steiner, Prometeu e Epimeteu representam as duas faces do pensar humano, as duas forças que devem ser equilibradas na nossa mente. Os dois irmãos, portanto, precisam cooperar e evitar desenvolvimentos unilaterais e exaltações, que é exatamente o que vivemos hoje em dia com a hipertrofia do pensamento reflexivo e o subdesenvolvimento do criativo. Por exemplo, atualmente, como pastores e ovelhas, muita gente está satisfeita em apenas consumir e replicar aquilo que a natureza e a tecnologia oferecem,
Se na superfície parece que a criatividade está em todos os lugares, vide as redes sociais, nas profundezas não há quase nada de novo no horizonte, mas principalmente a cópia da cópia da cópia. A decorrência imediata da primazia do pensar reflexivo que apenas rearranja e reedita aquilo que já está dado. Enfim, nem pessimismo nem otimismo, mas sim realismo. Realismo para diagnosticar o momento atual e compreender a necessidade do pensamento criativo, isto é, a necessidade de libertar das correntes o Prometeu que jaz acorrentado dentro de cada um de nós. Como relata a mitologia grega, é Hércules quem liberta Prometeu de seu sofrimento após completar seus 12 trabalhos, ou seja, após passar pelas 12 etapas do processo de autoconhecimento e elevação espiritual. E é precisamente esse processo, tema é claro para outros vídeos, que pode nos auxiliar no desenvolvimento do pensamento criativo.